Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Neste capítulo denominado Cristão e o Mundo, Emmanuel trata das nossas relações com o mundo a partir do momento em que nos dispomos a seguir o caminho traçado por Jesus em seu Evangelho. Fala das incompreensões com as quais temos que lidar, das expectativas dos que nos observam, das exigências que não são poucas e como precisamos aprender a lidar com tudo isso sem que venha reprimir em nós o bom ânimo, a disposição em continuar progredindo com o Mestre. E inicia essa lição valendo-se de uma singela parábola relatada somente no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28, em que Jesus fala das várias etapas de desenvolvimento de uma planta, desde a erva rompendo o solo, expondo-se ao calor do sol e às intempéries climáticas, até o surgimento da espiga repleta de grãos maduros. Jesus trabalha no simbolismo dessa parábola os processos de desenvolvimento das nossas virtudes, qualidades e potenciais, para o que deixamos muitas vezes de dar a devida atenção. Vivemos atualmente no mundo da velocidade, da pressa, da ansiedade, muito urbanizado, em que perdemos praticamente todo o contato com a natureza, com seus mecanismos e funcionamento. A humanidade em geral perdeu esse contato com os processos naturais de desenvolvimento que estão em toda parte na natureza e que também devem estar presentes em nosso desenvolvimento espiritual.
Ocorre que acabamos importando para a nossa vivência espiritual esses modelos do mundo de velocidade, de pressa, de quantitativos, de produtividade, esquecendo que no que diz respeito a mudanças efetivas do espírito, os processos demandam mais tempo, paciência e perseverança para a sua maturação. Em se tratando do espírito, a velocidade do progresso e desenvolvimento está associada às escolhas que fazemos e principalmente à mobilização da nossa vontade como fator determinante. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E a resposta é: certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Entretanto, existem etapas no processo evolutivo que não se pode pular. Por exemplo, não podemos renovar num piscar de olhos hábitos infelizes que trazemos por séculos edificados em nós. Existirá, portanto, um processo que poderá demandar mais ou menos tempo, de acordo com a mobilização da nossa vontade, exigindo paciência, saber esperar, saber lidar com o tempo, para que essas transformações se consolidem em nós. Como nos mostra Jesus na parábola mencionada, existe uma distância entre a erva que rompe o solo e os grãos maduros, que deve ser respeitada a fim de se conseguir uma boa colheita. Se o desenvolvimento intelectual do ser humano demanda vários anos, se para sua formação profissional, para a conquista de títulos terrenos que são efêmeros, necessita de longos períodos de estudo e dedicação, o que então esperar quanto à aquisição de títulos perenes que dizem respeito à evolução espiritual? Qualquer conquista na edificação do Evangelho em nós demandará muito esforço, paciência, constância e provavelmente muitas encarnações nesse processo de construção do espírito, na aquisição de títulos que não passarão jamais. Contudo, segundo Emmanuel, no que tange a sua relação com o mundo, ainda existe um grande desafio a ser enfrentado pelo discípulo, empenhado em seguir o Cristo, pois sem compreender o seu processo de transformação, o mundo espera dele um resultado prematuro, configurando-se em um forte adversário seu, e terá também de aprender a lidar com isso. Quando a criatura está mergulhada no comportamento de manada, acompanhando a multidão, ela não é notada. Entretanto, basta que se destaque, iniciando um processo de libertação para que a massa lhe imponha resistência. Percebemos essa característica do comportamento humano simbolicamente em várias passagens do Evangelho, como, por exemplo, entre Zaqueu e Jesus havia oposição da multidão. Entre o cego de Jericó e o mestre, opunha-se a multidão. Entre ele e a mulher hemorroíça estava a multidão. Enfim, entre todos os que queriam aproximar-se do Cristo, opunha-se a multidão para fazê-lo desistir do seu intento. Assim se repete a história com toda criatura que busca a luz, tendo-os da multidão arvorando-se em juízes, vigiando e cobrando cada ação do discípulo, no intuito de vê-lo no primeiro deslize, desistir e voltar à manada, porque a luz sempre incomoda as sombras. Aos discípulos é imprescindível lembrar a advertência de Jesus a Pedro quando diz: que te importa a ti? Segue-me tu. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 102, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.